Imagine um juiz que age como ditador, que rasga a Constituição, ignora tratados internacionais e persegue quem ousa pensar diferente. Agora, respire fundo. Isso não é um roteiro distópico. É o Brasil de Alexandre de Moraes. Enquanto você lê estas palavras, uma rede social está sendo banida. O presidente dos Estados Unidos prepara uma bomba jurídica. Imagine acordar e descobrir que o mundo inteiro está falando do Brasil. Não por nossos carnavais ou belezas naturais, mas por um jogo de poder tão perigoso que ameaça esmagar a justiça, a liberdade e o futuro de milhões. Você já sentiu o peso de ver figuras públicas transformarem suas vidas em um espetáculo de perseguição? Já questionou se há alguém disposto a enfrentar a máquina que silencia vozes? Hoje, uma tempestade se forma nos bastidores da política global, e seu nome é Alexandre de Moraes. 3 vozes poderosas, em um único palco, acabam de lançar uma sentença informal contra ele. O que eles sabem? Por que o Brasil virou o epicentro de um terremoto que nem a mídia tradicional ousa noticiar? Prepare-se, vou te mostrar como cada movimento desse jogo está sendo vigiado, e a solução está mais próxima do que você imagina. O que começou como mais um dia comum nas redes sociais virou um filme de espionagem política, e você está prestes a entrar na cena mais quente. 3 momentos, 3 tiros certeiros contra a narrativa que tenta sufocar o Brasil. O alvo? Alexandre de Moraes. O veredito? Insustentável. Mas por que um juiz brasileiro está sendo citado no maior evento conservador do planeta, o PAD, em Boston? Onde Trump, Javier Milei e o podcaster Patrick Bet-David comandaram o palco, o Brasil virou personagem principal. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión a fraudes electorales como en Brasil, de televisión a fraudes electorales como en Brasil. E a plateia? Donald Trump não apenas mencionou o Brasil, ele nomeou Eduardo Bolsonaro. Sim, o filho do ex-presidente, hoje alvo de uma caça que já dura 732 dias. And a friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Os aplausos ecoaram, a imprensa brasileira entrou em colapso, e a pergunta queima: o que Trump sabe que nós não sabemos? Javier Milei, o presidente argentino que desafia o globalismo, mirou no Brasil como um sniper. Financiamos com impostos revistas e canais fraudulentos. A multidão gritou. Alexandre de Moraes vai prender Milei? Improvável. Mas a mensagem é clara. O mundo está de olho nas agências que manipulam nossa democracia. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión a fraudes electorales como en Brasil o gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. Patrick Bet-David, lenda do jornalismo americano, contou detalhes de sua entrevista com Bolsonaro. Lágrimas escorrendo na mesa, descreveu. A emoção foi interrompida por um sussurro. Bolsonaro foi acusado. 38 anos de prisão. Por quê? Ninguém explica, disparou Bet-David, sob aplausos. We're flying out to Brazil to do a 3-hour interview with former President Jair Bolsonaro. How many of you guys love President Bolsonaro? So we're in Brazil. While we're about to go, they are briefing us on what to be prepared for before we go to Brazil. They say, number 1, have an international lawyer ready in case something happens. Number 2, make sure you have an armored truck. Number 3, come with a good delegation. We went with 9 of us. Enquanto você lê isso, Alexandre de Moraes talvez esteja sentado em seu gabinete, perguntando-se: como cheguei aqui? Trump, Milei e Bet-David não são apenas nomes, são sinais de que o cerco internacional se fecha. A pergunta não é se ele cairá, mas quando. Você já sentiu o desespero de ver a justiça virar arma? Já pensou em quantas vidas são destruídas enquanto o relógio da política avança? Isso não é ficção.
É o seu país sendo esquartejado em praça pública. Mas há uma luz. Tudo o que você viu hoje é só o trailer. No vídeo que vou te mostrar, desvendarei o plano por trás das cenas, os documentos secretos e a jogada que pode inverter esse jogo. Será que Moraes tem um as da mando? Ou será que já é tarde demais? Clique agora, antes que alguém apague esta prova. Este vídeo foi construído para manter você em estado de alerta, conectando cada furo político à sua realidade. Para mostrar que, enquanto alguns tentam controlar o Brasil, o mundo já escolheu um lado e você precisa decidir o seu. Já imaginou acordar e descobrir que um juiz pode apagar sua voz com um clique? Que suas postagens são vigiadas por um sistema que nem a Interpol respeita? Enquanto você dormia, Alexandre de Moraes deu mais um passo em uma guerra onde as armas são decisões judiciais e as vítimas somos todos nós. O que acontece quando o ministro do STF é ignorado pela Polícia Internacional? Quando uma rede social vira alvo de um banimento inexplicável? E por que isso pode ser o sinal de que sua liberdade está na mira? Hoje, revela os detalhes de uma trama que mistura perseguição, ilegalidades e um conflito que envolve até Donald Trump. No final, te mostro como escapar desse labirinto. Moço do céu, diria um goiano. Alan dos Santos, o jornalista que Moraes tentou calar, está mais livre que o ministro. A Interpol, sim, aquela que caça terroristas, riscou o nome dele da lista vermelha. Motivo? A ordem de Moraes foi tratada como um pedido de censura. Enquanto o ministro suava em Brasília, Alan postou stories de Dubai. Ironia cruel? Não. É o mundo rindo de quem acha que pode controlar a verdade. Mas como um juiz do STF é ignorado por uma agência internacional? A resposta é simples: ninguém leva a sério quem viola direitos básicos. E Moraes? Virou piada. Enquanto você assistia a este vídeo, o ministro surta de novo. Banir a Rumble do Brasil, plataforma onde Donald Trump tem voz, não foi só um ato de censura. Foi um tiro no pé político. Moraes escalou o conflito para um nível perigoso. Agora, ele enfrenta não só brasileiros, mas o ex-presidente mais influente do planeta. Trump já reagiu? Ainda não. Mas quando reagir? Já parou para pensar quantas redes sociais restarão se Moraes decidir jogar todas no fogo amigo? Seu perfil pode ser o próximo. As 10 ilegalidades que ninguém ousa denunciar. André Marcília, o primeiro advogado do inquérito das fake news, detonou Moraes. Em análise exclusiva, listou 10 ilegalidades na decisão de banir a Rumble. A primeira? Impedir Alan dos Santos de ter um perfil. Surto total! O ministro Alexandre de Moraes surtou mais uma vez e deu uma decisão ontem ordenando o banimento da rede social Rumble do Brasil. Isso aí é uma verdadeira declaração de guerra do Moraes contra o Donald Trump a um nível de escalonamento do conflito como a gente nunca viu antes. E eu vou te mostrar isso lá no final desse vídeo. Mas antes disso, fica aqui comigo que eu vou analisar com vocês essa decisão do Moraes com base numa avaliação que foi feita pelo André Marcília, que foi o primeiro advogado a atuar no inquérito das fake news e é especialista em liberdade de expressão. Nessa análise, ele listou 10 ilegalidades do Moraes só nessa decisão. A gente sabe faz muito tempo que essas decisões do ministro estão recheadas de ilegalidades, mas a gente não pode nunca deixar de falar disso, porque esse tipo de coisa não pode ser normalizada, não pode ser banalizada. A gente tem que tratar disso sempre como uma bizarrice jurídica, que isso na verdade é. Então acompanha aqui comigo essa análise aí do Marcília, do André, em que ele vai falar dessas 9 ilegalidades que eu vou te explicar também junto aqui com a análise dele, mas que na verdade são 10 ilegalidades. E no final eu vou te explicar por que isso aí é uma declaração de guerra contra o Donald Trump. Acompanha aí comigo, ó. Primeira ilegalidade. A decisão ela se origina do descumprimento de ordem para a plataforma bloquear e impedir Alan dos Santos de ter um perfil e exercer a sua liberdade de expressão. Primeira ilegalidade. Ou seja, o Moraes está impedindo a pessoa de ter um perfil nas redes. Não é que ele está impedindo a pessoa de dizer algo errado. Não, ele está impedindo ele de falar qualquer coisa.
Mas calma, que não só isso, ainda tem coisa pior. O Moraes diz na decisão que o conteúdo que o Alan dos Santos faz é criminoso e por isso deveria ser bloqueado. Tá bom. Então quais crimes que ele cometeu? Conta aí, Moraes. Ele não diz. E aí eu te pergunto, se o conteúdo é criminoso, onde que está a acusação criminal, a denúncia da PGR contra o Alan dos Santos? Por que ele não foi denunciado por todos esses anos, desde 2019, quando ele sofreu buscas e apreensões? A gente vai fechar aí 6 anos sem denúncia, quando o ministro Gilmar Mendes está arquivando investigações contra corruptos em muito menos prazo, dizendo que já é excessiva. Eu digo pra você por que ele não diz crime. Ele não foi denunciado, ele não foi acusado criminalmente porque não tem crime. Vamos seguir. 2. Bloquear perfil é censura prévia e impedir um futuro canal é o que o próprio STF chama de censura em hipótese. Ou seja, em abstrato, porque pode ser que aconteça algo. Ambas as condutas, tanto a censura prévia como a censura em hipótese, elas são proibidas expressamente pela ADPF 130, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi julgada pelo próprio STF. Aí estão a segunda e a terceira ilegalidades. É censura prévia e é censura em hipótese. Além disso, gente, não existe lei no Brasil que autorize o bloqueio de perfis. Inclusive, é por isso que o Supremo agora quer derrubar o Marco Civil da Internet, porque o artigo 19 dessa lei só autoriza a derrubada de conteúdos e não de perfis. Esse tipo de decisão do Moraes sempre foi ilegal. Vamos aqui para a quarta ilegalidade. O Moraes afirma que foi feita intimação ao advogado da empresa para bloquear o perfil e para indicar representante no Brasil. A súmula 410 do STJ, que regula o tema no país, contudo, impõe que quando existe uma obrigação de fazer, ou seja, quando o juiz está mandando para a pessoa fazer alguma coisa, como bloquear um perfil, indicar um representante, essa intimação ela tem que ser feita para a parte, não para o seu advogado. Ou seja, o juiz tinha que intimar o Rumble, o dono do Rumble, jamais o advogado do Rumble. E por intimação pessoal, entregue nas mãos. Se não há representante aqui no Brasil, tem que ser expedida uma carta rogatória para a Justiça dos Estados Unidos intimar pessoalmente lá nos Estados Unidos. Essa é a quarta ilegalidade. Esse aqui, gente, é um dos principais argumentos para o processo do Trump e da Rumble que eles estão movendo juntinhos contra o Moraes lá nos Estados Unidos, demonstrando que o Alexandre de Moraes violou regras e tratados internacionais assinados entre Brasil e Estados Unidos sobre a citação de pessoas e empresas. Eu postei aqui no canal um vídeo da entrevista do advogado do Trump desse caso, da ação contra o Moraes, explicando e falando tudo isso, e eu vou deixar aqui na tela no final para você e na descrição o link para você assistir depois. Vamos aí para a próxima, quinta ilegalidade. Moraes diz ter havido desrespeito à soberania do Brasil por descumprimento das ordens e determinou então a suspensão do Rumble. As ordens sequer obedeceram ao trâmite, portanto são nulas. Ou seja, não há ordens a serem obedecidas. Ou seja, o Moraes estava fazendo ordens para Rumble em relação ao Alan dos Santos sem passar pelo canal oficial, sem passar ali por carta rogatória, por emelate, como a gente chama, sem passar pelos canais certos. Estava querendo intimar que os advogados da empresa. Isso é errado, essas ordens são nulas. Então não teve desrespeito às ordens por parte do Rumble. Não tem como punir o Rumble por isso. Vamos para a próxima. Plataformas são empresas privadas, mas exercem uma função pública de fazer circular a liberdade de expressão constitucional de milhares de pessoas. Milhões, na verdade. Não podem, portanto, ser suspensas enquanto existir outra alternativa. Ou seja, essas plataformas elas são uma condição tão essencial para o exercício de um direito fundamental que é a liberdade de expressão, que você não pode cortar isso sem afetar o direito de milhões de pessoas. Por isso você só suspende quando não existe outra alternativa. E há, afinal, as ordens que sequer obedeceram ao regular trâmite. Ou seja, antes o Moraes querer suspender, ele tinha que emitir ordens legais que passassem pelos canais corretos para chegar ao Rumble nos Estados Unidos. E aí, você está gostando de descobrir as ilegalidades? Depois delas, eu vou te mostrar por que tudo isso é uma declaração de guerra ao Trump. Então deixem aí seu like no vídeo e vamos seguir, porque essa próxima aqui é terrível, a sétima. Moraes afirma que a empresa foi regularmente intimada, o que não é verdade. E diz ele ainda que a empresa praticou crime de desobediência ao se negar a cumprir a ordem. Contudo, crime de desobediência só se caracteriza quando o descumprimento da ordem não acarreta uma sanção específica como multa.
Existem várias decisões dos tribunais superiores dizendo que não caracteriza crime de desobediência se o juiz, ao dar uma ordem, coloca uma pena de multa para o caso de descumprimento. Aí não caracteriza crime. E o artigo 774, inciso 4º do Código de Processo Civil, determina que ordem descumprida deve resultar em multa, nada mais do que isso. Ou seja, não tem essa história de crime de desobediência. Essa é a 7ª ilegalidade. Ou ele não sabe nada de direito, ou ele está de má fé. Vai contando aí nos comentários o que você acha, qual a hipótese que você acha que é verdadeira. Vamos avançar. Vamos avançar agora para a 8ª ilegalidade. O Moraes aí, ele finaliza dizendo que o dono da plataforma incita ódio contra a corte e, por isso, reforça sua decisão de suspensão. Não existe crime de incitação de ódio no Brasil. Muito menos existe contra um ente imaterial como o STF. Essa é a 8ª ilegalidade e ela é tão grave, tão terrível que eu quero explicar ela um pouquinho melhor para você. Veja então que o Moraes está dizendo que o dono da Rumble incitou ódio contra o STF. E esse ponto aí, eu quero mostrar para vocês o absurdo que ele escreveu na própria decisão. Para ninguém achar, não, estão forçando a barra, estão interpretando. Não, olha aí a decisão. Ó. Olha o que o Moraes disse. A ilicitude é ainda mais grave, porque mesmo quando efetivamente intimada para o cumprimento das ordens de bloqueios dos perfis do Alan dos Santos, cujas postagens reproduzem conteúdo criminoso investigado nos autos, a referida plataforma incorreu em desobediência judicial e resolveu criminosamente divulgar uma mensagem citando ódio contra esta Suprema Corte, como se verifica na postagem do Chris Pavlovski de 19 de fevereiro de 2025, agora. Nossa, gente, então o Rumble incitou ódio contra o STF, é? Será que eles fariam isso? Não é meio estranho? Vamos lá conferir? Vamos checar? Olha aí então a postagem do Chris Pavlovski. Olha aí. Oi, Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Hã? Peraí, será que a outra postagem não é essa, gente? É essa aí que o Moraes diz que é criminosa, que é discurso de ódio. Gente, desde quando dizer que não vai cumprir uma decisão judicial ilegal e que vai resolver o assunto na justiça virou discurso de ódio? Lembrem que eles querem regulamentar as redes sociais por discurso de ódio. Discurso de ódio. Gente, agora você está entendendo o que eles querem fazer quando eles querem regulamentar as redes sociais? Eles querem pedir crítica. Todo mundo que tem processo na justiça no Brasil, então, pratica discurso de ódio? Aliás, eu queria perguntar para o ministro, onde está o conceito de discurso de ódio na lei, ministro? Onde está o crime de discurso de ódio na nossa lei? Eu aguardo o senhor me responder. Só que eu tenho medo de aguardar e ficar velho e morrer e não vir, porque não tem resposta, não tem. O roteirista do Brasil é criativo. Isso que a gente está vendo é bizarro. Eu apostaria há alguns anos que jamais isso aconteceria no Brasil, que seria impossível de acontecer. Bora seguir então, porque o Marsiglia diz algo parecido aqui. Confere aí e vai curtindo o vídeo para que mais gente perceba tudo o que está acontecendo e para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Olha aí. Por fim, Moraes manda intimar o presidente da Anatel aqui no Brasil para suspender a plataforma e manda essa intimação por e-mail. Como a gente viu antes, é uma obrigação de fazer. Você não pode intimar por e-mail, só intimação pessoal. Então é nula essa intimação da Anatel. 9ª ilegalidade. Ele menciona aqui até mesmo aqui a súmula 410 do STJ, impõe que a obrigação de fazer seja imposta à parte mediante intimação pessoal. E aí, o que vocês acharam aí das ilegalidades? Mas ainda tem uma. Calma aí que ainda tem a 10ª ilegalidade. Aí, ó, aqui embaixo, ó, 10ª ilegalidade para fechar. Nem a Rumble, nem o Alan possuem prerrogativa de foro. Ou seja, esse caso nunca devia estar no STF. Isso aqui é mais uma bizarrice. Vamos marcar aqui em amarelo. Bizarrice. E aí, o que vocês acharam dessas 10 ilegalidades? Curte aí então para que esses absurdos sejam conhecidos por mais gente, para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E o Marsiglia chega a chamar isso aí até mesmo de os 10 mandamentos da censura. Não os 10 mandamentos contra a censura, os 10 mandamentos da censura. E se você gostou, além de curtir o vídeo, presta atenção aqui, gente, porque isso aqui, além das ilegalidades, é uma declaração de guerra do Moraes ao Trump. Por que deu uma declaração de guerra contra o Trump? Porque a Truth Social, a Verdade Social, que é o nome da rede social do Trump, ela usa serviços da Rumble para ela ficar no ar. Então, derrubar a Rumble no Brasil afeta a Truth Social.
As decisões ilegais de censura do Moraes contra a Rumble afetam então a Truth, e é por isso que o Trump processou o Moraes junto com a Rumble, processou o Moraes lá nos Estados Unidos. Aí agora, 3 dias depois do Moraes ser processado, aí ele vem e faz toda essa presepada, justamente com quem processou ele. Ele nem devia mais estar decidindo esses casos da Rumble, gente, entre nós, porque agora que ele está litigando com a empresa, ele é parte, ele é diretamente interessado, inclusive no resultado dessas decisões dele. Então ele não tem imparcialidade e isenção para julgar a Rumble, mas desde quando isso importa para o Supremo Olimpo? Nunca, porque eles estão processando, acusando, indo atrás do Bolsonaro, mesmo eles sendo as vítimas. Isenção não existe mais, é perseguição que existe. Não é isenção, é perseguição. Esse caso deveria ir para outro juiz, mas o Moraes não liga para nada disso. Tá tudo errado e tá tudo errado faz tempo. Enquanto a Rumble Summit do Brasil, Trump prepara sua resposta. E não será um tweet. Fontes próximas ao republicano revelam que ele está mapeando todas as decisões de Moraes contra conservadores. Para quê? Uma denúncia internacional. Se isso acontecer, o ministro não terá para onde correr. Política Internacional. Canal NBS. Os principais acontecimentos você acompanha aqui.